Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quarta-feira, dia 29 de dezembro. Os temporais na Bahia deixam um rastro de destruição. Postos de saúde perderam vacinas e remédios. Outros estados também sofrem com as cheias. O nível de alguns rios do Tocantins já subiram mais de 10 metros. A gripe lota hospitais pelo Brasil. E ainda, atletas se preparam para a tradicional Corrida de São Silvestre, que foi suspensa ano passado por causa da pandemia. Agora, no Brasil TV. Moradores da Bahia não viviam um mês de dezembro tão chuvoso desde 1989, segundo o governo do estado. E as consequências de tanta água são trágicas. 21 pessoas morreram e milhares de famílias perderam tudo. Até remédios faltam nas cidades. A cheia do rio Almada, ainda muito acima do nível normal, castigou a Vila Joerana, um bairro afastado de Ilhéus. A comunidade, que fica na beira do rio, continua embaixo d'água. No pior momento da enchente, a água atingiu essa altura, aqui nas casas da Vila Joerana. Hoje, mesmo com o nível mais baixo, dezenas de residências continuam inundadas. As famílias estão abrigadas em casas de parentes ou vizinhos e ainda não têm previsão para voltar. Encontramos a Marilu voltando para casa depois de 5 dias. Ela recebeu água, uma cesta básica e lençóis. A sala está vazia porque a enchente levou os móveis. Praticamente tudo. O que eu tinha era bem pouco, mas a água acabou levando, foi tudo. Levou o colchão do meu filho. A geladeira, quando eles suspenderam, já não presta mais, a geladeira está queimada. As doações que chegam são distribuídas na igreja da comunidade. Água, comida, colchões, remédios. A ajuda está vindo de várias partes do país. A gente está priorizando as doações para as famílias que foram diretamente afetadas e também as famílias que estão recebendo essas famílias afetadas em sua casa, dando moradia e alimentação. O governo de São Paulo mandou uma força-tarefa para auxiliar as vítimas da chuva. 30 homens embarcaram no domingo. Ontem, os bombeiros paulistas resgataram moradores e animais ilhados. Maravilha! Estamos levando aí o Joni. Estamos levando o seu Moisés. Bom, né, seu Moisés? E estamos levando o Beethoven. Bora, Beethoven! Estouramos, hein, meu? Vamos pra terra. Em terra firme, eles foram levados ao posto de comando. A Bahia também está precisando de ajuda com medicamentos. Em Itabuna, a imagem do almoxarifado central é chocante. O local ficou completamente revirado depois que a água inundou o espaço. Outros postos de saúde ficaram alagados. 2 unidades de saúde ainda não reabriram. A cidade vive um surto de gripe. A secretária de saúde está preocupada com a falta de medicamentos e também precisa de profissionais para atender os desabrigados. A gente ainda está fazendo inventário de tudo que foi perdido, não temos nem essa noção completa ainda. Precisamos de doação de medicamentos, precisamos de profissionais para nos ajudar. São muitas pessoas desabrigadas, em colégios, em igrejas, precisando de assistência médica. Pelo menos 17 cidades baianas perderam vacinas, remédios, equipamentos ou insumos hospitalares por causa da enchente. Pessoas perderam suas casas e perderam seus medicamentos, seus documentos. E esses medicamentos, na grande maioria, são medicamentos de uso contínuo. Então, é importante que vá à unidade básica de saúde, nesse momento, a que está sob sua referência. E essas pessoas precisam manter o uso. Os temporais vêm provocando a destruição completa de casas na Bahia. No município de Laje, a pouco mais de 200 quilômetros de Salvador, uma casa coberta pela água desabou no fim de semana. As imagens chegaram ao G1 hoje. Vamos ver. Caiu toda. Oh, Jesus. Oh, meu Deus. A região metropolitana de São Paulo também sofre com os temporais. O Giba Bergamin foi para Santo André, uma das cidades atingidas pela chuva. Eu estou na comunidade Morro da Quibom, em Santo André,
no ABC, região metropolitana de São Paulo. Eu e o repórter cinematográfico Djalmir Santos estamos aqui desde bem cedo. Tinha muita lama, muita sujeira, ainda assim a situação era melhor ou menos pior do que foi visto ontem. Para a gente ter uma ideia, a água alagou a estação de trem em Mauá, um dos clubes mais tradicionais em Santo André. O Globocop flagrou também uma mulher sozinha tentando escorar a encosta do morro com estacas de madeira, com um móvel também, enfrentando um sério risco de deslizamento para tentar salvar a casa onde ela mora. Hoje nós encontramos a dona Tassiana. Ela veio de Recife há mais ou menos 3 anos, segundo ela, fugir da violência de lá e construiu sozinha a casa onde ela vive com as 2 filhas. Ela passou momentos muito difíceis e contou pra gente como foi. Vamos ver agora. Eu tava lá em casa, lá embaixo, que aqui é a parte de cima. Aí começou a entrar lama por dentro dos buracos, que a parede não é rebocada ainda. Aí caiu uma raiz bem grande, estourou as paredes aqui, só não acabou com tudo porque tem uns ferros por dentro. Não tinha nem percebido não que eu tava morando de lado de uma barreira não. Quando eu vim ver, eu já tinha construído em cima. O que é que acontece? Não tinha como voltar mais atrás. E a situação é bastante difícil, que está reinando por enquanto aqui a solidariedade. Segundo a Defesa Civil do Estado, há riscos de chuva forte pelo menos até o dia 2 de janeiro. Por isso, as comunidades todas, incluindo essa de onde nós falamos, têm que ficar bastante atentas. Eu volto com você aí no estúdio. O interior de São Paulo também enfrentou problemas causados pela chuva. Na região de Itapetininga, moradores ficaram desalojados e ainda estão contabilizando os prejuízos. O Ayrton Salles Júnior tem os detalhes. Pelo menos 3 cidades aqui da região de Itapetininga, no interior de São Paulo, foram bastante atingidas pela chuva das últimas horas, viu? Entre elas, a cidade de Taquarituba, a rodovia Orvalino Marcelino da Costa, por exemplo, que liga o município a outra cidade chamada de Tejupá, ficou temporariamente interditada nas últimas horas por conta da força do vento e do volume de água. De acordo com a Defesa Civil, algumas árvores caíram na vicinal durante a chuva, inclusive com granizo, viu? E ventania. Foram mais de 3 horas de atendimento para conseguir liberar essa rodovia e acabar aí parcialmente com os transtornos. Já na cidade de Campina do Monte Alegre, também aqui no interior de São Paulo, a prefeitura já disponibilizou o ginásio de esportes para atender as famílias que ficaram desalojadas. Lá foram mais de 20 famílias que não têm para onde ir, que tiveram as casas destelhadas por conta da chuva e das últimas horas, viu? E há previsão de chuva nas próximas horas também deve continuar nessas cidades aqui do interior de São Paulo. Outra cidade bastante atingida também aqui na região de Itapetininga foi a cidade de Buri. Lá choveu 32 milímetros em menos de 3 horas. Esse volume era esperado para 2, 3 dias na cidade. A zona rural também foi bastante atingida, plantações de soja ficaram danificadas, um posto de saúde ficou alagado, um posto de combustíveis teve que encerrar as atividades por um período e até uma serralheria ficou completamente destruída por conta do granizo, do volume de água e também da força do vento. Doações podem ser feitas diretamente nas secretarias de assistência social de cada um desses municípios. Ayrton Salles Júnior para o Brasil TV. No Tocantins, famílias estão desabrigadas e novas áreas sofrem com os alagamentos. A Ana Paula Reben percorreu toda a região atingida. A Defesa Civil monitora 27 cidades atingidas pelas chuvas ou pelas enchentes. A gente está aqui na cidade de Tocantins, na região central do estado, onde o rio ficou 12 metros acima do normal. E ali, olha, tem uns postes de energia elétricos e estão todos assim, olha, a água já quase chegando nas lâmpadas. Nós chegamos aqui nesse ponto hoje cedinho e a gente só observa a água subir cada vez mais. Mas a preocupação maior agora é em relação ao norte do estado do Tocantins. É que essa água toda aqui está escoando para lá. Alguns rios já subiram 10 metros e o resultado são as enchentes. Em Aguiarnópolis, o rio Tocantins já está bem perto das ruas. Os moradores dessas áreas são orientados a manterem atenção. Quem pode deve ir para outros locais. Os bombeiros dizem que já estão retirando as famílias que vivem em áreas de risco. A hidrelétrica
de Estreito alertou as comunidades que um grande volume de água deve chegar nas próximas horas. Em todo o estado, 30 famílias estão em abrigos, 62 em casas de parentes e outras 55 famílias precisaram ser resgatadas. Em Tocantinópolis, um porto onde embarcam balsas que vão para o Maranhão está coberto por água. Outras 4 linhas estão sem funcionar. Em pelo menos 4 municípios aqui no Tocantins, as pessoas enfrentam dificuldades para se locomover e as estradas estão inundadas. E começaram a chegar hoje as doações para famílias afetadas pela chuva na região da Chapada dos Veadeiros. Centenas de pessoas ainda sofrem com as enchentes que destruíram casas e lavouras. A lavoura da família Souza está totalmente alagada. Rocinha, sendo engolida pela água. Olha aí como é que nós estamos tirando os milho. Canoa. É assim que o seu Lió e a esposa tentam salvar o que ainda não foi levado pela enchente do Rio Paraná. E a chuva não para, meu povo. Mais de 1.500 famílias foram afetadas pela chuva na região da Chapada dos Veadeiros. A enchente bloqueou a maioria das estradas e por onde a água passou, o que se vê agora é muita lama que impede a passagem dos carros e a chegada de doações. As 600 cestas básicas e cobertores que saíram ontem de Goiânia tiveram que ser desviados pelos estados da Bahia e do Tocantins para chegar ao centro de distribuição que foi montado na cidade de Teresina de Goiás, no nordeste do estado. Daqui, os alimentos serão levados para as comunidades que estão isoladas em Cavalcante, Monte Alegre e Divinópolis de Goiás. A entrega dos donativos será feita pelos bombeiros. E como os lugares são de difícil acesso, com estradas alagadas, eles vão usar 7 canoas como essas aqui e 2 botes para fazer o trabalho. E nos locais mais distantes, vão contar com a ajuda de um helicóptero. O Corpo de Bombeiros fez um voo de reconhecimento das áreas atingidas hoje de manhã. 34 bombeiros atuam na região. Já vamos deslocar para esses locais para dar o atendimento necessário aí para as famílias que mais estão necessitando nesse momento. Esse foi o dezembro mais chuvoso dos últimos 7 anos no Distrito Federal. E algumas regiões têm sido castigadas pelo volume de chuva. O mês de dezembro vai terminando parecido com o jeito que começou. Tempo muito nublado e também muita chuva. Eita, olha a força da água. Ontem, São Sebastião sofreu com a chuvarada. Na zona rural, região da Aguilhada, um córrego transbordou e impediu a passagem de veículos. Nem caminhão passa. Transbordou aqui na pontezinha, aqui no córregozinho. Aí tá feio aqui, viu? Hoje, os próprios moradores tentaram consertar a estrada com enxadas. No núcleo rural Zumbi dos Palmares, este caminhão carregado com pisos e materiais para construção ficou atolado. A roda inteira ficou encoberta com lama. Já esta caminhonete teve mais sorte e conseguiu passar por essa rua alagada. A água chegou a invadir casas. Esta foi inundada. Corredor, banheiro, quartos, tudo debaixo d'água. Segundo os moradores, existe o risco de falta de água na região por conta dos atoleiros. Hoje, um caminhão-pipa da CAESB conseguiu chegar ao local. Mas o motorista gravou esse áudio para um líder comunitário. Eu já atolei 2 vezes essa semana. Inclusive, o rapaz do trator foi lá e tirou nós. Um eu consegui sair sozinho, na outra o rapaz do trator foi lá e tirou nós. De acordo com os moradores, foram construídos vários poços artesianos pela administração de São Sebastião. Mas nenhum funciona. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, este é o mês de dezembro mais chuvoso dos últimos 7 anos aqui no Distrito Federal. A média histórica para o mês é 241 milímetros. E já choveu até agora, apenas no plano piloto, 353 milímetros. O volume de água foi 46% maior do que o esperado. A região do Paranoá foi onde mais choveu. Foram 395 milímetros, 64% a mais do que a média. E para os próximos dias, a previsão é de mais chuva, segundo o IMET. A condição de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva no fim da tarde deve continuar. A cobertura completa sobre os problemas provocados pelos temporais no país daqui a pouco no Jornal Nacional. 2 pessoas morreram e 34 ficaram feridas em um grave acidente em João Molevade, região central de Minas.
O acidente foi ontem por volta de 11 horas da noite. O ônibus saiu de Belo Horizonte em direção a Guarapari, no Espírito Santo, com 47 pessoas, quase 4 vezes a mais que o permitido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Na altura de João Molevade, o motorista perdeu o controle da direção e o ônibus acabou capotando e caindo num barranco às margens da rodovia, por onde passa um riacho. 34 pessoas ficaram feridas e 2 morreram no local. Peritos da Polícia Civil passaram a manhã recolhendo informações para apurar as causas do acidente. 39 pessoas foram trazidas para cá, para este abrigo da Prefeitura, e muitas já voltaram para casa. Cláudia Mourão, de João Molevade. No Rio de Janeiro, a família de um jovem de São Gonçalo, de 19 anos, diz que ele foi assassinado por policiais e que os militares teriam chegado atirando no bar em que ele estava. As medalhas agora estão no peito do pai. Ele é uma pessoa maravilhosa, ele é lutador, nunca perdeu uma luta, perdeu agora uma luta. Me desculpe as palavras, pros canalha. Vitor Reis de Amorim, de 19 anos, lutava boxe e muay thai. O sonho dele era ser lutador, eu abracei, né? O sonho dele era o meu sonho. Ontem à tarde, Vitor estava em um bar com amigos em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Testemunhas disseram que policiais militares chegaram no local e atiraram. Houve corre-corre e, segundo a família, Vitor levou um tiro nas costas. Quem escuta um tiro vai correr. Até eu, se eu estiver na rua, eu vou... Deram um tiro pelas costas de fuzil. Minha esposa queria ver ele lá, que minha esposa não sabia que ele estava baleado. Deixa eu ver meu filho aí. Que a senhora quer ver filho? Se a senhora quiser ver filho, faz outro. O porta-voz da Polícia Militar negou que os agentes tenham chegado atirando. Nós estamos falando de uma alegação de um pai de família, que nesse momento lida com a dor e está diante das câmeras para poder também reivindicar justiça em prol da morte de seu filho. Os policiais eles informaram que de fato foram atacados. Houve uma fuga dos marginais que atacaram os policiais. Logo após foram encontrados ali ao solo a pistola e também o jovem morto. Ele afirmou também que o jovem não foi baleado nas costas. Algumas informações passadas pelo pai do jovem não são verdadeiras. O tiro disparado, segundo o boletim de atendimento médico, foi no peito, não passou pelas costas. Vitor chegou a ser levado para um pronto-socorro aqui de São Gonçalo, mas já chegou morto à unidade. Por volta de 10h40 da manhã, o pai de Vitor saiu do IML depois de fazer o reconhecimento do corpo do filho. Ele estava muito abalado e não quis falar com a imprensa. Agora a Polícia Civil está investigando o caso para descobrir quem atirou e qual parte do corpo de Vitor foi atingida, o peito ou as costas. Já são mais de 450 casos confirmados de gripe H3N2 no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Os casos estão espalhados em pelo menos 15 estados e o Distrito Federal. E o aumento de casos de gripe começa a sobrecarregar unidades de saúde públicas e privadas. Nesta unidade de saúde de Goiânia, pacientes aguardavam atendimento no chão. A situação se repete em outros centros de saúde da cidade. A dona Márcia estava esperando há 6 horas com a filha de 4 anos. A criança estava com febre alta e vômito. E a gente vai lá e simplesmente ele diz que tem que esperar. A prefeitura diz que as emergências estão lotadas por causa do aumento do número de casos de dengue e de gripe. Na cidade de São Paulo, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, tem mais gente internada por gripe do que por Covid. Síndrome gripal hoje é o nosso maior número de atendimento, né? Nós tivemos aqui no mês de novembro uma média de 111, quase 112 mil atendimentos com síndrome gripal. E em dezembro, até o momento, nós já tivemos 251 mil atendimentos, né? Mais do que o dobro do que nós tivemos em novembro e ainda não chegamos no final do mês. Por isso, a nossa preocupação de ter aberto 469 UPAs para manter mais 469 portas de entrada para a população ser atendida sem agendamento. Em Fortaleza, as unidades de pronto atendimento também estão lotadas. A grande maioria das pessoas chega com os mesmos sintomas. Febre alta, dor de cabeça, corpo dolorido. Eu cheguei às 5 horas da manhã e está lotado lá dentro. Tem gente aí que está desde 5 horas da tarde de ontem. Gente de madrugada está sendo atendida agora.
Está muito lotado. Celi conseguiu ser atendida e foi diagnosticada com influenza. Ela evolui muito rápido. Eu achei que eu estava com sintomas de alergia, mas quando eu cheguei em casa do plantão, ela já veio a febre, a dor no corpo bem intensa. Os casos de síndromes gripais são comuns neste período de pré-estação chuvosa aqui em Fortaleza. Mas este ano, as emergências estão ainda mais lotadas. Nas UPAs aqui da cidade, o número de atendimentos de pessoas com sintomas de gripe, agora em dezembro, cresceu 83% em comparação com o mesmo período do ano passado. Em relação ao mês de novembro, os atendimentos desse tipo de casos cresceram 7 vezes na capital. A situação impacta também a rede privada de saúde, que já está com emergências superlotadas. Neste hospital, a média diária de casos de síndromes respiratórias passou de 60 para quase 400 entre a primeira e a última semana deste mês. Para a Secretaria de Saúde do Ceará, o surto de síndromes gripais pode estar relacionado à circulação do subtipo H3N2 do vírus da gripe e à baixa cobertura vacinal contra a influenza aqui no estado. Circulando o vírus, ele encontra pessoas não vacinadas e é muito provável que a gente tenha um aumento de casos em virtude disso também. Nós precisávamos de ter pelo menos 90% dos grupos prioritários nessa campanha de influenza, que começou em abril e se estendeu até agosto, mais de 90%. E nós alcançamos apenas 76%. Não é uma cobertura satisfatória. E a gente não tinha isso há pelo menos 20 anos. A dona Maria veio trazer a filha, que está muito gripada, para ser atendida na UPA. Ela já está vacinada, mas sabe que vai ter que redobrar os cuidados para evitar a doença. Cuidados são mesmo. Não tem como relaxar, né? Tem que usar máscara, tem que usar álcool gel, né? A partir de amanhã, a Prefeitura de São Paulo começa a testar todos os pacientes que procurarem atendimento com sintoma de gripe. A ideia é identificar o quanto antes o tipo de vírus e já iniciar o tratamento. O Rômulo Dávila tem as informações. Todas as pessoas que chegarem nas unidades básicas de saúde aqui de São Paulo serão testadas, todas aquelas que apresentarem pelo menos 2 sintomas de gripe. Serão 150 mil testes que serão distribuídos pelas 459 UBSs aqui de São Paulo. A ideia é justamente essa, é fazer um diagnóstico rápido, encaminhar para o tratamento mais rápido possível, saber se a variante do vírus é mais grave, é menos grave, e aí então cuidar desse paciente com mais certeza, de forma mais rápida, de forma mais ágil. É um processo inédito e é um processo importantíssimo. Somente o Sistema Municipal de Saúde, segundo a Prefeitura, nos passou que em novembro quase 112 mil pessoas foram atendidas na rede municipal com sintomas de gripe. Já em dezembro, esse número é de cerca de 238 mil moradores, ou seja, esse número mais do que dobrou se a gente for comparar o mês de dezembro com o mês anterior, com o mês de novembro, e olha que o mês de dezembro ainda nem terminou. A gente também tem alguns números do Hospital Municipal da Brasilândia, de casos de pessoas internadas com síndromes respiratórias. Hoje, na UTI, são 117 pessoas internadas. Na semana passada, na quarta-feira passada, dia 22, ou seja, uma semana, 16 pessoas internadas, um aumento de mais de 600%. A seguir, mesmo sem festa de Réveillon, hotéis do Rio estão quase lotados com turistas à espera da virada. Brasil TV de volta e eu te conto que aqui no Rio de Janeiro, mesmo sem festa de Réveillon, muitos turistas vão passar a virada na capital carioca. O Diego Aidar traz as informações. Aqui no Rio de Janeiro, a média de ocupação dos hotéis chega a 92%, segundo o sindicato da categoria, o Hotéis Rio. E esse número é maior do que antes da pandemia, porque em dezembro de 2019, essa média era de 89% e agora chega a 92%. Turistas que vêm atrás de cenários espetaculares como esse aqui, Copacabana. Dessa vez, a maioria dos turistas estão vindo aqui do Brasil mesmo, principalmente de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Mas atenção, para se hospedar em hotéis, pousadas e apartamentos por temporada aqui no Rio, é obrigatório apresentar o comprovante com pelo menos 2 doses da vacina contra a Covid.
Copacabana, que a gente está vendo aí, é um dos bairros mais procurados, apesar de que esse ano não vai ter aquela festa tradicional com shows de artistas nas areias por causa da pandemia. Mas a queima de fogos, essa sim está mantida. As balsas com os fogos estão passando aí pelos últimos ajustes, já devem estar por aqui a partir de amanhã. Agora, os detalhes da parte artística, o espetáculo pirotécnico, tudo isso ainda é segredo. O pessoal já fica tentando imaginar quais os desenhos que vão se formar dessa vez no céu de Copacabana. A prefeitura também está montando outros 10 pontos de queima de fogos espalhados pela cidade, justamente para evitar aglomeração. Depois de 2 anos desde a última São Silvestre, a retomada da prova anima os atletas. Para os corredores profissionais, a preparação, a concentração nesses últimos dias antes da largada é fundamental. O Renato Peters estava no Parque do Ibirapuera e acompanhou o treinamento de quenianos que tiveram a companhia de um brasileiro tricampeão da prova. A gente encontrou muitas pessoas treinando aqui no Parque do Ibirapuera, se preparando para a prova. E essa cena, como você disse, inusitada, né? Porque tínhamos Marilson Gomes dos Santos, tricampeão da São Silvestre, correndo ao lado dos inimigos quenianos, que têm dominado, os africanos, né? De uma forma geral, têm dominado as últimas provas, deixando os brasileiros para trás. E o Marilson fez um treino, ele que está voltando agora a disputar a prova de São Silvestre, ao lado, então, dos adversários. É uma prova muito tradicional, né? Para todos os corredores, mas o Marilson tem um carinho especial por ela e nós vamos ouvir o que ele disse sobre a São Silvestre. É uma prova que as pessoas conhecem muito, até por ser no último dia do ano, né? Então tem um carinho muito especial, né? A prova mais tradicional que a gente tem e uma das provas que eu lutei muito para conquistar, né? E aqui me projetou de certa forma no cenário nacional e internacional, né? Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Ótima noite para você. Até amanhã.